Boa noite a todas, a todos. Isso aqui é um espírito evoluído. Eu penso que todo mundo é evoluído igual a ele. A gente ainda precisa do material, do físico. Meus irmãos, alegria estar aqui. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça nessa meia hora, possamos conversar um pouquinho a respeito das suas questões. Hoje um tema muito interessante, muito oportuno. Fraternidade. Somos todos filhos de Deus. Esquecemos disso às vezes, né, enquanto humanidade. Mas é disso que nós vamos conversar nessa meia horinha. A obra de Kardec nos traz, entre muitas outras coisas, uma orientação a respeito da natureza dos mundos. Né? Nos fala que existem uma gradação muito grande dos mundos, né, do universo, que é a casa do Pai, naquela passagem que Cristo nos fala que na casa do meu Pai tem muitas moradas. Existem várias formas de interpretar, mas certo é que o nosso planeta vai evoluindo desde o começo, desde que ele passou a existir, que ele está em processo de evolução, e em determinado tempo nós pegamos uma carona e seguimos com ele evoluindo, né? Então nós temos um primeiro momento, um momento primitivo, que vai até Moisés, que pega toda a pré-história, toda a infância mesmo, a primeira infância da humanidade, e aí nós iniciamos no mundo de expiações e provas, que é o que nós estamos até hoje, né? Nós ainda estamos hoje no mesmo degrau que começou lá com Moisés, né? Cerca de 1000 a 1800 anos antes de Cristo. E o próximo, né? Então, expiações e prova. Expiações são aprendizagens, e muitas vezes aprendizagens duras, difíceis, né? Pesadas, com muito sofrimento, com muita dor, que nos leva então ao crescimento, à evolução, que a característica então desse mundo de expiações e provas é a predominância do mal. O mal ainda predomina entre nós nesse mundo. E o próximo que virá é o mundo de regeneração, onde, apesar de ter ainda a presença do mal, nós vamos ter a predominância do bem. Né? Então, entre o meio espírita, nós vivemos um pouco nessa expectativa, né? Porque nós estamos no fim desse período, né, de expiações e provas, e iniciando esse próximo. E quando a gente fala em evolução do planeta, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da nossa evolução. De nós todos, encarnados e desencarnados, a média da nossa evolução. Como todos estamos obrigatoriamente evoluindo, o planeta também evolui. Porque pessoas melhores tornam o ambiente melhor, né? Como vem acontecendo. Né? Então, nós temos já recebido várias notícias, né, disso, né, de que essa transição planetária já está em curso, que nós já estamos em plena transição do mundo de expiações e prova para o mundo de regeneração. Né? E diversos sinais, né, nos indicam isso. Acho que qualquer um de nós percebe claramente que o mundo está em transição. Né? Dá para a gente perceber nas relações, na complicação, numa série de questões maiores, geopolíticas, esse movimento maior. Né? Então, assim, a transição chegou. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitos e muitos espíritos estão reencarnando pela última vez nesse planeta. Espíritos que se manterem firmes no mal, sabe? Que não cederem ao amor, que não cederem à evolução, vão ser levados para outras regiões. Né? Isso já está acontecendo. Tem uma mensagem de 2010, do Bezerra de Menezes, chamada Mensagem de Los Angeles. Procurem na internet, é uma mensagem muito bonita, uma mensagem direcionada aos médiuns, e ele fala disso. Né?
Ele fala que as regiões espirituais de baixo teor vibratório, as regiões umbralinas e outras, estão sendo colonizadas, sabe? Estão sendo ocupadas e transformadas em ambientes muito melhores. Por quê? Porque muitos espíritos que estavam ali presos, às vezes por séculos, estão sendo liberados para uma nova encarnação, para uma nova oportunidade, e aqueles que não fizerem mais jus a permanecer nesse padrão vibratório que o planeta já alcançou, vão ser convidados a continuar a sua jornada em outros planetas. Vocês podem ter informações sobre isso nas últimas questões do Livro dos Espíritos, tá? De 980 para frente, por ali. Né? Então, quando nós olhamos para a nossa realidade, percebemos, né, a violência, a brutalidade, os desequilíbrios de toda a ordem, é disso que nós estamos falando. Nós temos a sensação de que nós estamos piorando. Temos a sensação de que as coisas estão piores, mas não estão. Não estão. O planeta vem evoluindo sem parar, em momentos mais rápidos, em momentos mais devagar, mas nós evoluímos enquanto coletivos de maneira ininterrupta. Né? E nós podemos perceber isso na tecnologia, nas evoluções da ciência, na medicina, em tantos outros campos, né, da vida que tem se tornado melhor, né, tantas ideias boas, tantos projetos bons, a grande maioria das pessoas honestas, trabalhadoras, buscando, né, no seu cotidiano ali uma vida melhor, uma vida digna, mas ainda com a permanência do mal, mas ainda com a permanência de espíritos encarnados ou desencarnados que se propõem ao mal. E é necessário que haja muita atenção de nossa parte em relação a isso. Né? Bezerra de Menezes dizia, justamente fazendo esse chamamento a todos, que tivéssemos muita atenção, né, por conta da liberação de muitos espíritos menos evoluídos para terem a sua sequência de vida, de oportunidades, irmãos nossos. Né? A palavra todos, talvez de todas essas aqui, a palavra mais importante seja todos. Somos todos, irmãos, não tem asterisco aqui. Todos. Obsessor, espírito mal, todos somos irmãos. Todos somos filhos de Deus. Preto, branco, azul, amarelo, gay, sei lá, skinhead, nazista, maluco, todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Por isso que qualquer forma de preconceito é contra os princípios de Deus. Qualquer forma de preconceito é anti-evangélica. Qualquer forma de preconceito, seja qual for, porque somos todos filhos de Deus. Porque o mal que nós vemos no outro somos nós ontem ou amanhã. Né? Então, esse chamado é um chamado muito importante. Quando a gente fala desses espíritos que estão sendo liberados, espíritos menos evoluídos, muito tempo retido, nada mais é do que a sequência natural da vida. Que Deus nos cria simples e ignorantes para que nossa jornada se faça pelo nosso esforço. Não é menosprezando. Né? Somos todos iguais, absolutamente iguais. E Jesus nos fala dessa sua natureza. Quando Jesus, rompendo com a tradição judaica de se referir a Deus como um Senhor dos exércitos, Jesus se refere a Deus como Pai. Então, quando Jesus chama Deus de Pai e nos chama de irmãos, ele está falando dessa natureza. Que nós somos iguais, inclusive para frente. Inclusive para os espíritos mais evoluídos. Para aqueles que já encontraram a luz maior. Né? Somos todos essa essência divina.
É essa essência divina que Deus coloca em cada um de nós, que nos faz iguais. Todos nós. O orgulho, o egoísmo, a violência fizeram o seu trabalho. Estiveram presentes, estão presentes entre nós e fizeram tudo o que podia em termos de desequilíbrio de toda a natureza. A nossa história é uma história de miséria, de fome e de violência. Não a história dos vencedores, a história das pessoas de verdade. Quando você olha para a Idade Média, não pensa nos cavaleiros, não. Pensa nos servos que morriam de fome, de frio, de miséria, que era 90% da população. Né? Somos nós. Então, a nossa história é essa, uma história de dor, de sofrimento, mas também de crescimento, de evolução, de exemplos, de coisas fantásticas que nos trazem até aqui. Então, o mal também tem limite. Né? E nós estamos vivendo, nesse momento de transição, essas últimas expressões desse mal maior. Da violência por violência. Da violência de uma pessoa que assalta o outro e mata, sem necessidade, a violência de um país que invade o outro, ou de um país que bombardeia o outro, que mata inocentes, que mata crianças, que mata mulheres, por orgulho, por questões políticas, por questões menores. Desde as coisas menores até as maiores, são pessoas tomando decisões. Pessoas que são expressões desse orgulho, dessa maldade, né, desse horror que ainda faz parte de todos nós. No livro Obras Póstumas, que naturalmente foi publicado depois da morte de Kardec, Kardec fala desses tempos futuros, né? 160 anos atrás. Kardec falava, né, que esses momentos, os momentos finais, os momentos de transição, seriam caracterizados pela loucura e pelo suicídio. E que até crianças suicidariam. Né? Está falando da nossa realidade. Suicídio hoje é tratado como pandemia no mundo. Como pandemia. É uma coisa que ocorre, sabe, de criança de 8 anos de idade até todas as idades. 160 anos atrás, Kardec, naturalmente, com a orientação dos espíritos, não falava disso. E essa loucura, que loucura que ele está falando? Né? Toda sorte de desequilíbrio no campo emocional. Não é isso que nós estamos vivendo? Né? Não é isso que nós estamos vivendo? As síndromes diversas, né? Que nós temos até dificuldade de compreender, depressão, ansiedade e tantas outras coisas que às vezes impedem as pessoas até para a vida. Às vezes impossibilita as pessoas de sair de casa. Né? Então é dessa loucura que ele falava, que é uma característica desses tempos, que trazem elementos de maldade, né, de desequilíbrio, que geram medo, que geram uma série de questões que no seu conjunto nos dão essa falsa impressão de que não estamos evoluindo. Né? Falsa impressão. E nós perguntamos assim, de que esse mal se alimenta? De que esse mal que está aí se alimenta? Do que espíritos maus, espíritos que se propõem ao mal, de que eles se alimentam? O que mantém esses espíritos, essas pessoas, independente de encarnado ou não faz diferença. O que faz esse mal ativo? Somos nós. Somos todos nós. São os nossos pensamentos negativos. É a nossa indisciplina. São as nossas impossibilidades. Muitas vezes a nossa preguiça. Muitas vezes as nossas limitações. A cada pensamento negativo que eu tenho, eu estou alimentando um espírito obsessor. Cada
gesto que eu faço no mal, eu estou colocando energia em um sistema de maldades de toda sorte que vai agir contra nós. Tá? O mal se alimenta da nossa conduta. Quando nós passamos uma tarde inteira na frente da televisão vendo desgraça uma atrás da outra, sabe? Do estupro para o assassinato, do assassinato para o não sei o quê, para a pessoa que ficou presa nas ferragens, e nós ali olhando, e nós passamos uma tarde inteira alimentando obsessores. Quando eu estou fazendo fofoca, quando eu estou descontrolado, agressivo, eu estou alimentando o mal. Então, quando coletivamente agimos assim, e ainda agimos devido ao nosso padrão evolutivo, nós estamos sustentando essa estrutura má. Só existe processo obsessivo quando existe desequilíbrio do obsediado. O espírito só tem acesso a nós se nós deixarmos. O espírito só me leva a ter uma conduta má, agressiva, violenta, viciosa, se eu permitir. O espírito obsessor não tem poder para me obrigar a fazer isso. Então, esse chamado é o chamado para começarmos a tomar consciência dessa realidade. Para começarmos a entender que somos parte desse processo. Desculpe, gente, minha cola aqui apagou. Que somos parte do problema, porque geramos, porque também agimos no mal. E aí isso aqui tem uma coisa muito importante, né? Espírita tem uma história de atrair espírito mal. Vai atrair espírito mal. Camarada, se eu estou agindo no mal, eu não estou atraindo espírito mal, eu sou mais um deles. Se eu estou fazendo fofoca, eu não estou atraindo espírito fofoqueiro. Eu sou mais um dos espíritos fofoqueiros. Em sintonia com os outros, falando mal da vida alheia. Sabe? Se eu estou tendo uma atitude agressiva, violenta, eu não estou atraindo espírito violento. Até estou, mas isso é secundário. Eu sou mais um deles. E isso é importante que a gente tome consciência. Porque quem são as pessoas? Somos nós. O espírito obsessor não tem mãe, não tem pai, não tem irmão, não tem vida? Tem. Igual todos nós. Uma história. Igual todos nós. Né? Então, assim, vamos parar de terceirizar, né? Botar culpa nos outros, nos obsessores, e começar a assumir isso. Não tem aquela história de má companhia, só filho dos outros? Né? Os nossos tocando terror e má companhia, filho dos outros. Nós precisamos assumir. E Jesus nos chama a atenção quando ele fala: toma a tua cruz. Quer vir após mim? Quer vir? Toma a tua cruz e me segue. Quer dizer, assumir as nossas imperfeições e trabalhar para melhorar. Que Jesus nos ajuda, que a espiritualidade está junto de nós. Né? Somos todos filhos de Deus. Todos. De novo. Né? Na medida que eu me proponho a agir aí, a espiritualidade nos ajuda. Sabe? Não veio Jesus pessoalmente, não trouxe o Evangelho, não nos entregou o Evangelho. Está tudo ali. Sabe? A Bibliazinha dos Gideões, todo mundo tem. Onde você vai tem uma Bibliazinha daquela, não tem? Aquelas pequenininhas dos Gideões. Trabalho fantástico daquela equipe né? Pega ali e lê o Velho Testamento, Novo Testamento. O Velho é muito difícil, não mexo com o Velho não. Novo Testamento ali. Pega Mateus. Pega Mateus 5, que é o Sermão do Monte, 5, 6 e 7. A gente conseguir fazer aquilo, a gente já livrou metade do tempo que a gente vai passar no umbral. Com certeza. Quer dizer, as coisas vêm, sabe? Passou lá, veio Moisés, 1800 anos depois, veio Jesus. Primeira revelação, Moisés, veio Jesus, segunda revelação. 1800 e poucos anos depois,
vem, aí não mais uma pessoa. O Espiritismo não é vinculado, não tem nenhuma pessoa de referência. O Espiritismo não tem nenhuma pessoa de referência. Nenhuma pessoa representa o Espiritismo. Kardec não representa o Espiritismo. Chico Xavier não representa o Espiritismo. Ninguém. O Espiritismo é representado pelos espíritos superiores. Diferente das outras revelações que tinham Moisés e Jesus como referência. Né? Isso está nas obras básicas, está nas obras póstumas de Kardec também. Mas vem então o Espiritismo aprofundar o Evangelho do Cristo para nos ensinar ainda mais, para nos responder perguntas que ficavam em aberto. Por que do sofrimento? Por que eu sofro? Por que meu filho sofre, recém-nascido? Por que das dores do mundo, se eu olho e não vejo nada na minha vida que justifique? E o Espiritismo vem e fala, existe a reencarnação. Quando você não encontrar nessa vida a justificativa para o seu sofrimento, está nas vidas anteriores. Estão nas vidas anteriores. Então isso nos consola. Isso nos explica a razão de ser daquela dor, que não é para pagar. Ninguém está pagando nada com dor. Nós estamos sendo convidados a aprender. Nós estamos sendo convidados pela dor a ressignificar nossos valores. A dor é uma professora que vai permanecer enquanto a aprendizagem não se fizer. Vou repetir. A dor é uma professora que vai permanecer conosco enquanto a aprendizagem que ela veio trazer não se fizer. Qual é a nossa atitude mais inteligente? Aprender. Aprender rápido. O que eu tenho que aprender com essa doença que me colocou no hospital? O que eu tenho que aprender com essa relação difícil? O que eu tenho que aprender com a minha depressão? O que eu tenho que aprender com a minha ansiedade? O que eu tenho que aprender com um filho difícil? E assim sucessivamente. Percebem? Porque só aí eu consigo ver um Deus amoroso e não um Deus carrasco. Só assim eu consigo ver a expressão do amor de Deus também nos sofrimentos. Porque nós não temos as nossas existências no mundo de expiações e provas, não é para desfrutar. Nós não temos mérito para desfrutar. Nós temos oportunidade de trabalho. Toda felicidade nossa vai ser parcial, né? E nós já temos mérito para alguma felicidade. Mas é importante que nós tenhamos diante de nós essa ideia de que somos convidados à reforma íntima pela dor e pelo sofrimento. Né? Veja que nós estamos falando de fraternidade. Fraterno, irmão, né? Nós estamos falando de relação entre irmãos. Então vejam, o tempo todo a espiritualidade está nos trazendo meios para nos tornarmos pessoas melhores. Os ensinamentos, o Espiritismo vem como consolador e nos dá o fundamento necessário para nos fortalecer, sabe? Para nossa mente e nossos corações se fortalecerem, se tornarem fortalezas diante da dor e do sofrimento. Porque eu consigo aí me relacionar de maneira franca comigo. Os meus erros eu consigo equacionar, porque eu me reconheço como um ser humano em evolução, que erra como todo mundo, de novo todo. É o mesmo caminho para todo mundo, na obra de Deus não tem asterisco, não tem favor especial, não tem tratamento especial. Sabe? Todos temos a mesma jornada. Todos erramos muito. Todos temos muita vergonha de muita coisa que fizemos no passado. E olha que nós não lembramos nem da 10ª parte. Somos nós. Qual o problema se foi Deus que fez assim? Quem é que vai questionar a obra de Deus? Percebem?
Os nossos erros estão num contexto humano. É natural que houvesse erros, para que esses erros gerassem as vivências de aprendizagem. E aí nós chegamos nesse ponto, né? Nós chegamos aqui. Porque não sou só eu. Sou eu em comunhão com meus irmãos. É na minha relação com o meu irmão, meu frater, meu irmão fraterno, que eu cresço, que eu tenho oportunidade de servir a Deus. Né? Somos todos filhos de Deus. E aí, o Espiritismo nos fortalece, né? Nossa mente e nosso coração. Quer dizer, é eu entender que isso existe, é eu entender que tem reencarnação, é eu entender que esse processo é um processo que tem leis de Deus. Tudo isso é razão. Mas também tem o coração. Eu sinto, eu me compadeço, eu fico triste, eu compartilho, eu fico alegre, sabe? Tem esse lado emocional que me ajuda a acolher a pessoa, a ser acolhido. É essas duas asas da evolução, razão e emoção, que o Espiritismo fortalece ambas muitíssimo, para que possamos subir. Então a fraternidade, ela vem como convite a uma oportunidade fantástica de servir. E nós precisamos olhar mais para o nosso dia a dia e tirar os estereótipos. Não é para ninguém ir ser missionário na África, não, meu amigo. É para você tratar melhor teu filho. Sabe? Não é para ficar de joelho andando com uma pedra na cabeça, pagando penitência, não. É para tratar melhor as pessoas que convivem com você. Sabe? O que a espiritualidade pede de nós não é dor e sofrimento e lágrima, é trabalho nas nossas consciências, para que nos tornemos pessoas melhores e possamos juntos construir um mundo melhor para nós. Esse é o convite da fraternidade é que no nosso dia a dia possamos trabalhar racionalmente, sabe? Se tem uma briga, uma discussão por conta de uma coisa menor, deixa para lá. Sabe? Se tem uma coisa que eu posso evitar, lembre que qualquer ação no mal está alimentando o mal. Então vamos começar a perceber na nossa conduta o que nós podemos fazer de melhor no nosso dia a dia. Sabe? Tem muita coisa. Agora vamos começar a mudar, a prestar atenção. O que dá para melhorar? O que dá? Dá? Uai, sempre dá. Vamos pensar um pouquinho. Né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Porque é isso, gente. Porque nós temos que agir. Porque de boa intenção o inferno está cheio. Isso é um ditado perfeito. A gente adapta para o umbral. De boa intenção, o umbral está cheio. Porque assim, todo mundo fala de meio ambiente, mas quem é que parou de tirar a sacola do supermercado? Todo mundo acha legal o meio ambiente, bonito, a floresta, não sei o quê, não sei o quê. Mas o que nós estamos fazendo para melhorar o meio ambiente? Nada. Ué, se ninguém fizer nada, não vai acontecer nada. A gente vai se lascar todo mundo junto. É o que está acontecendo. Ação. O evangelho do Cristo é o evangelho da ação. Ide, batei, buscai, pedi. Olha, o Cristo está dizendo, vai, meu filho. Se mexe que eu te ajudo. Toma a tua cruz. Sabe? É condição necessária para sermos ajudados a fazer a nossa parte. Porque não, a espiritualidade não vai viver por nós. Vai nos sustentar, vai nos amparar, vai nos ajudar. Muito, muito. Mas eu tenho que agir. Eu tenho que ter coragem de olhar para mim mesmo e reconhecer os meus erros e trabalhar para melhorar. E isso não me faz uma pessoa pior. Pelo contrário.
O pensamento é: eu já sou suficientemente maduro para reconhecer as minhas imperfeições e trabalhar para melhorar. É no cotidiano, gente, é na conduta que a coisa se faz. Porque não adianta nada a gente sair daqui, sabe, alegre, satisfeito, com o espírito elevado, e na primeira fechada que a gente levar no trânsito, botar isso tudo por água abaixo. Desejar que o cara bata num poste lá na frente, sabe? Ou revidar, ou sei lá. Né? Somos nós. E é preciso atenção. Quando Jesus fala do vigiar e orar, isso é uma sequência poderosa. Uma sequência poderosa, porque veja, quando você vigia, você fez a tua parte. Percebe? Vigiai e orai. Quer dizer, presta atenção, se não der, pede socorro. Então nós estamos lá numa discussão, eu estou controlando, a pessoa discutindo, subindo o tom, eu estou aguentando, a mão começa a coçar, começa a vir maus pensamentos, quer dizer, eu estou chegando perto do meu limite. Eu estou vigiando. Né? Aí o que eu faço? Oração. Me socorre, me ajuda, me ampara, me dá calma, me dá tranquilidade. E aí é o pedir e obtereis. Nunca, nunca falha. Nunca falha. Por quê? Porque o meu trabalho está feito. Eu me esforcei, eu fiz a minha parte de me controlar e estou agora pedindo que me ajude para eu não perder o controle. Porque eu me reconheço uma pessoa ainda com limitações. Olha que bonito. Vigiai e orai. Olha que profundidade interessante. Né? Eu tenho a autoridade moral para pedir ajuda. Sabe? Me ampara. No momento difícil, no momento de dor, de sofrimento. Sabe? Eu me direcionar à espiritualidade e falar: olha, me ajuda, me ampara, me dá conhecimento, me dá sabedoria. É isso, gente. Sabe? Nós precisamos movimentar a vida real. Nós precisamos movimentar a vida de verdade. Fazer a vida de verdade ser melhor. Porque cada um de nós é um trabalhador do Cristo. Cada um de nós, sem exceção, somos trabalhadores do Cristo na construção desse mundo novo. E aonde Deus te plantou, floresça. Floresça. Sabe? Todos podemos fazer alguma coisa sempre. Pensem nisso com carinho. Porque isso também é nossa evolução. E a nossa evolução é a nossa felicidade. O único caminho para a felicidade é a evolução. Né? Para encerrarmos, que o tempo já acabou, Jesus chama, no seu evangelho, ele chama atenção para a nossa natureza. Em diversos momentos, Jesus fala disso. Jesus diz assim: sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Jesus está falando para nós. Sois deuses. Podereis fazer muito mais do que eu tenho feito. Olha, dos milagres, Jesus fala: podereis fazer muito mais do que eu tenho feito. Falando para nós. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai. É dessa natureza divina que somos, cada um de nós, individualmente, filhos de Deus, filhas de Deus, né? Com uma história imensa, com conhecimento profundo, né? Dando os passos para o alto. Então, vamos trabalhar nisso. E aí eu uso uma frase do Haroldo Dutra para encerrar. Não se enganem. Jesus está no comando do planeta. Não se enganem. Jesus está no comando do planeta. Nada vai acontecer que não esteja na programação da espiritualidade superior. Tem guerra, tem bomba, tem bombardeio, tem isso, tem. Sempre teve. Mas Jesus está no comando. Você tem uma imensidão de espíritos puros trabalhando em nosso planeta. É a essa legião do bem que nós precisamos nos somar com nossas preces e com nossa conduta.
Não se esqueça, Jesus está no comando do nosso planeta. Muito obrigado. Boa noite.